O que você acha que acontece com monstros que têm suas correntes soltas e estão cheios de fome? Quem irá controlá-los nesse mar? Quem governa esses mares? É um dos Yonkou? Talvez os Shibukais com o uso de trapaças para obter o que querem? Talvez aqueles pirralhos da pior geração? Mas aí temos as forças da justiça, os supremos governantes da marinha. Tem alguns membros bem fortes em que nós devemos manter os nossos olhos no exército revolucionário, os aliados das pessoas. E os tais com o nome D, que vagam silenciosamente em meio aos acontecimentos da história. Quando será que eles vão aparecer e aonde? Quem vai ajudar quem? Quem vai trair quem? Diga que eles teriam bits em Marijoa. Vocês serão derrubados de suas posições privilegiadas. Faz 25 anos desde que Gold Roger se tornou o primeiro homem a conquistar a Grand Line. O seu rival Barba Branca sentou em frente ao trono, mas nunca sentou nele. E agora? O número de piratas aumentou consideravelmente, mas ainda resta apenas um trono vazio. Você percebe onde eu quero chegar? Vai começar a maior batalha pelo poder da história dos piratas e do mundo. Don Quixote do Flamingo, capítulo 801. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e hoje com mais um vídeo de teoria. Essa teoria vocês vão gostar demais, a gente já comentou sobre ela aqui no canal. E todos os créditos ao autor dessa teoria, a gente vai deixar o link aí na descrição pra vocês. Ele se chama Efric e ele é um usuário do Reddit. E ele traz teorias incríveis, eu recomendo muito que vocês vejam. E a gente vai colocar aqui as ideias dele e as nossas ideias juntos nessa grande teoria pra contar o que aconteceu no Reverie, o que vai acontecer com o mundo e até do novo Mugiwara que vai voltar pro bando e com uma nova fruta. Mas sem mais delongas, bora pro vídeo. O Oda, como bem sabemos, deixa diversas pistas ao longo da história do mangá, e essas mesmas pistas se ligam no futuro, sejam em pequenos balões de texto ou cenas que representam algo no futuro. E a gente conhece isso como foreshadowing, e é exatamente nisso que esse vídeo vai começar. Sei que vocês se assustam um pouco quando a gente fala de números dos capítulos aqui no canal, mas vamos lá. Capítulo 823. Nele se inicia a movimentação do mundo pro Reverie, mas devemos focar na família real de Alabasta, os Nefertari. Além dos indícios da idade avançada do Rei Cobra, que serve até de prenúncio para sua morte, temos um diálogo sobre a Vivi e que nos dá todo o cenário futuro que baseia essa teoria. Quando a Vivi está no lugar mais alto do navio, o Igaran diz: "Princesa Vivi, por favor, desça daí. E se um pássaro gigante aparecer e te levar para longe? E se um atirador estiver com a mira apontada para você? E se um meteoro cair na sua cabeça?" E bom, isso foi específico demais para ser só uma preocupação qualquer. E isso nos leva a esses poderes que foram convenientemente apresentados em Dressrosa, que, como já dissemos na nossa grande teoria, traça paralelos absurdos com Alabasta. E esses poderes são respectivamente Fugitora, que faz literalmente um meteoro cair do céu; Karazo, que tem o poder de criar e ser um pássaro que leva a Sabo embora; e o Sop, despertando o hack da observação. As notícias que foram apresentadas no pós-Reverie entre o ato 1 e 2 de Wano informam que os revolucionários entraram em uma batalha contra os almirantes, Fugitora e o Touro Verde. E isso aconteceu no Reverie. Os dois personagens de destaque no quadro onde Barba Negra fala são Karazo e Fugitora, coincidentemente. O mais importante dessas notícias são o grande incidente envolvendo Alabasta, que é dito por Garp a Shirahoshi, que se preocupa imediatamente com a Vivi. Mas vamos voltar nisso mais à frente. O que nos resta saber é sobre o tal atirador nesse evento. Obviamente o Sop não estava lá, porém, por mais uma grande coincidência do destino que pra mim deveria se chamar Eiichiro Oda, o Shanks estava presente em Marijois, enquanto o Reverie acontecia. E que outro atirador é tão bom e melhor que o Sop, além de ser muito ligado a ele e ao próprio Shanks, o seu pai e a Sop? Por mais que ele não tenha aparecido, não é de se duvidar que o Shanks usou seu atirador como guarda-costas furtivo, já que obviamente não é um lugar seguro para ele. Então o que fica claro é que a tal preocupação foi um presságio do que aconteceria. O meteoro que representou Fugitório e os marinheiros, o tal pássaro, Karazo e os outros revolucionários, e o atirador seria Yasop, representando o Shanks e a tripulação do Ruivo. E agora vamos ligar alguns fatos que aconteceram na Reverie. Os Gorosei falaram sobre os Nefertari e sobre eles serem traidores. Imu escolheu a foto da Vivi como aparentemente a luz que precisa ser apagada. Shanks se encontra com os Gorosei para falar de um certo alguém. Os almirantes e o exército revolucionário entram em confronto em sua missão para recuperar Kuma, conforme relatado por Barba Negra. Houve uma fatalidade e uma tentativa de assassinato, como foi relatado por Morgans. Alabasta está de alguma forma envolvido com os eventos que aconteceram, que foi dito por Garp. Sabo também está envolvido, como vimos na reação de muitas pessoas que leram os jornais, incluindo o choque dos seus companheiros e da sua família. E seja lá o que aconteceu, Barba Negra decidiu se movimentar e pegar algo antes que o governo
possa colocar as mãos nisso. E por fim, o Apu também liga para Morgans para vazar algumas informações adicionais. E com todos esses fatos reunidos, a gente vai chegar na conclusão de todos esses eventos que no fim estão conectados e a gente vai mostrar para vocês agora. Sobre Imo e os Gorosei, o que fica bem claro é que eles decidiram que agora era a hora de eliminar os Nefertari, que é o Cobra e a Vivi, pois além de negarem o título de Dragões Celestiais no passado, eles têm a Pluton, mas eles têm conhecimento sobre a aliança entre Alabasta e os Mugiwara, liderados por um D, e graças a Robin, Rei Cobra decidiu descobrir a verdade sobre o mundo, indo perguntar direto ao governo. O Shanks teve aquela conversa com os Gorosei e parece muito com o que ele fez lá com Barba Branca no passado, quando ele disse para que Ace não se movimentasse, que Ace não fosse atrás de Barba Negra porque ia dar errado, e foi o que aconteceu, e o pirata em questão era justamente o Barba Negra, e o Shanks mais uma vez parece ser um cara que mantém o equilíbrio do mundo ali por trás das cortinas. Mas eu vou comentar sobre isso mais à frente. Os revolucionários atacaram para salvar o Kuma, e é aqui onde entra um ponto importantíssimo sobre tudo o que aconteceu e os grandes incidentes. Foi uma jogada de mestre do governo mundial, e se isso se confirmar, será chocante de se ver. Vamos lá. Pensem comigo de uma maneira estratégica como se fôssemos os Gorosei nesse momento. Essa é a oportunidade perfeita para realizar os seus planos de eliminar o Cobra e a Vivi, no meio de todo esse caos, e colocar a culpa no exército revolucionário. Eles conseguem matar Cobra, e esse é o assassinato, ele já tinha indícios de que ia morrer. No entanto, eles não conseguiram eliminar a Vivi, e essa é a tentativa de assassinato. E é aqui onde entra a jogada do governo, pois para nós, o pássaro gigante realmente a levou, cortesia do Igaram, pois ela fugiu com os revolucionários. Porém, acredito que o Sabo ficou para trás para garantir a sua fuga e foi capturado. E ele disse desde o começo que estava determinado a morrer ou vencer essa batalha. E o governo, é claro, usou disso para dizer que eles a sequestraram após um atentado contra sua vida. E como eu disse antes, é a tentativa de assassinato que o Morgans falou. Ou seja, isso bate com a cena em que todos estão chocados com as notícias sobre o Sabo. O fato de Koala ter afirmado que os verdadeiros inimigos são os Tenryubitos e não a estrutura do governo como um todo, reforça essa ideia, pois matar Cobra e Vivi é algo que atrapalharia completamente os planos do exército. Agora observem a maestria desse movimento do governo mundial e o cenário aterrorizante do fim da Reverie. Sem seu rei e sua princesa, e culpando o exército revolucionário, o governo pode finalmente invadir Alabasta sem nenhum empecilho, dando a eles finalmente a oportunidade de pegar a arma ancestral que eles tanto queriam, a Pluton. A instituição que governa o mundo teria assim a desculpa perfeita. Alabasta está desprotegida e sem seu rei, nós podemos protegê-la. Porém, é aqui que o jogo vira, por causa de um certo pirata, não é Shanks. No capítulo 956, página 10, o tal pirata diz o seguinte: preparem os navios, se é a marinha que quer ficar com isso, eu posso muito bem pegar pra mim. Devido à recente história de capas onde a gente viu Holy Cake em paz, vemos Purim e aparentemente não houve invasão por lá. O lugar para onde o mais terrível dos piratas, Marshal de Teach, foi, é com certeza Alabasta. Nesse capítulo em específico, o jornal que todos leem é o mesmo, ou seja, não tinha nada em Holy Cake que fizesse despertar o interesse de Teach, já que a notícia era sobre Alabasta. Não é difícil imaginar que ele descobriu através de Crocodile quando foi Shichibukai que a arma reside no país. E mais, já notaram o fato do navio do Barba Negra ser literalmente uma jangada e agora ele caminharia para ter o maior navio já conhecido em toda a história? As coisas parecem encaixar, não é? Agora vamos lá, existe algo ainda muito mais evidente nesses capítulos. O governo tenta encobrir a notícia que o Morgans publicou. Mas espera aí, essas notícias não tratam os revolucionários como vilões? Que interesse eles teriam de apagar isso? O motivo é bem simples. Acham mesmo que com tantos marinheiros e agentes poderosos, eles enviariam só um soldado para intimidar o Morgans? Agora pense como jornalista. Se tentaram te calar, não seria porque essa notícia é bombástica e Morgans é um cara que vive de furos. A intenção era justamente provocar o efeito oposto. A notícia seria publicada com ainda mais força e evidência. E isso é importante porque o Apu liga para Morgans para dar uma informação bombástica. O Apu é a única pessoa no mundo que não é aliado ao Luffy que sabe a relação íntima entre os Chapéus de Palha, a Vivi e a Alabasta, desde Drum até agora no Reverie. Pensam que Oda desenhou ele junto a Vivi e a Rebecca à toa? É claro que não. Pós Holy Cake foi noticiado por Morgans que Luffy e Sabo são irmãos jurados. Faria algum sentido tentar matar Vivi e Rei Cobra? Lembre-se de que o governo abafou o caso de Alabasta, ou seja, o mundo desconhece essa ligação. Caso Morgans publicasse a notícia que os Mugiwara são aliados a Alabasta e Sabo os atacou, perderia total sentido o plano do governo mundial e mais uma vez, o agente foi usado de uma forma genial, pois se mandaram para abafar a história de Morgans, é porque ela tem muito mais credibilidade do que qualquer informação que o Apu passar para ele. Portanto, mesmo que Morgans soubesse da conexão entre os Mugiwara e Alabasta, ele não necessariamente acreditaria, pois o vazamento de Apu é simplesmente um boato se comparado à ação do governo mundial para encobri-lo. E por essa mesma razão, Dragon e os revolucionários acusam Morgans de mentir quando leem as notícias, pois é algo que eles não fariam. No entanto, Morgans acredita que seja verdade. E essa foi a jogada perfeita do governo mundial. Isso é um golpe de mídia e um golpe político.
E caras, isso é o Oda mostrando como se escreve um roteiro e como se escreve uma história muito bem feita. E antes de seguirmos para os estágios finais que vão nos mostrar o que serão as peças da grande guerra final de One Piece, precisamos falar sobre Kuma e Vivi. Vivi agora está com os revolucionários e, na minha opinião, ela é o personagem mais necessário de todos para estar junto com eles. Ela perdeu seu pai, seu reino e está furiosa contra o governo mundial, pois agora sabe a sua verdadeira índole, o que faria se aliar com facilidade aos ideais do exército revolucionário. E é claro, ela agora está do lado de Dragon, o pai da pessoa mais importante da sua vida, Monkey D. Luffy. Não só isso, ela compartilha o companheirismo dos Mugiwara, o que com certeza dá a ela total confiança de Sabo. Isso nos leva a mais um dos segredos da história de One Piece, a numerologia das Akuma no Mi do bando dos chapéus de palha. No SBS do volume 59 existe uma pergunta incrível. O autor da pergunta diz assim: Odachi, notei uma coisa sensacional, é que se você mostrar os usuários de Akuma no Mi dos chapéus de palha em números, eles são os números de 1 a 10. Luffy sendo o Gomu, que é 5 e 6, Robin sendo a Hana, que é 8 e 7, Chopper, Ito, que é 1 e 10, e o Brook sendo o Yomi, que é o 4 e o 3. Observando os números, nós temos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10. Então ele pergunta, não há 2 e 9. Então quem comeu a Nikyu Nikyu, que é o jogo de sílabas para 2 e 9, que é o Kuma, será o próximo chapéu de palha? Por favor, diga. E aí o Oda simplesmente se mostra chocado e pula para a próxima pergunta. Kuma não se tornou um membro da tripulação, mas o separou de uma forma estratégica e guardou seu navio como sua última missão como um ser humano. Dá até para dizer que foi um verdadeiro Mugiwara. O Oda mudou a história, mas os números que ainda faltam, e com todo esse cenário e esse quebra-cabeça, chegamos a uma conclusão. A fruta de Kuma, Nikyu Nikyu no Mi, foi passada para um Mugiwara, e foi para Vivi. Novamente vamos brincar com os números. A recompensa do Kuma era de 296 milhões. E aí está o 2 e o 9. Seu aniversário era dia 9 de fevereiro. Tudo nele tá ligado a esses números. E com todo o cenário da Reverie, o exército revolucionário terá sucesso em recuperar o Kuma e trazer a Vivi junto com eles, auxiliada por qualquer sacrifício que o Sabo tenha feito, e que é o que foi relatado nos jornais. Karazo menciona que mesmo que eles resgatem Kuma, ele pode nunca mais voltar a ser um humano, e é aqui que temos o ponto-chave. Eles vão resgatá-lo e ele será simplesmente uma casca de pessoa. Ele só tá programado para receber ordens do governo e dos dragões celestiais. Embora eles possam resgatá-lo, não tem mais como ele voltar a ser humano, e dá até para considerar isso como uma morte, já que ele já virou uma máquina e perdeu sua humanidade. Imagina até uma última cena dele se reencontrando com seus antigos amigos e partindo, finalmente se libertando dessa escravidão, só que da pior das maneiras. E olha só os paralelos, assim como o Sabo fez com a Mera Mera, eles podem decidir transferir o poder dessa Akuma no Mi dele para alguém que fará um bom uso, alguém que também é líder de uma nação que era aliado ao governo mundial, mas agora é um inimigo aos seus olhos, a princesa Vivi. Ok, Léo, mas onde diabos a Vivi se encaixa nisso tudo? Aqui tá a conexão. Assim como a Mera Mera passou de um irmão jurado para outro, a Nikyu Nikyu no Mi passará de um líder de uma nação que foi aliado ao governo mundial, mas que acabou os desafiando, Bartolomeu Kuma, que era rei do reino de Sorbet. E a fruta vai passar para outro líder que sente a mesma raiva e sofre a mesma ira que ele passou, a princesa Vivi do reino de Alabasta. Embora a gente ainda não saiba como acontece a transferência de Akumas no Mi após a morte, existe a possibilidade de não ser exclusivo para Barba Negra. Foi demonstrado que eles podem pegar o fruto de outros e entregá-los à sua própria tripulação, como Shiryu, que roubou a fruta da invisibilidade, e o próprio Burgess foi para Dressrosa só com um saco nas costas em busca da Mera Mera. Caesar Claw também mostrou algum conhecimento sobre isso, pois aparentemente deixou um saco de frutas na jangada, e a fruta então depois se transformou em uma Akuma no Mi, e ele disse que encontraria a Smile novamente. Vegapunk também parece ter uma amplitude insana de conhecimento sobre isso, mas a gente ainda não sabe muito sobre como ele faz. E não é impossível que o exército revolucionário tenha esse tipo de conhecimento, talvez Dragon ou até o Lindbergh, que é um grande inventor. Mas onde é que a Vivi se encaixa na numerologia? Se a gente voltar a Baroque Works, a Vivi consegue encontrar e se aliar aos chapéus de palha e com ajuda permitir que eles fujam em segurança graças a duas figuras muito importantes e que foram essenciais. Sim, se você se lembra bem, Mr. Nine e Mr. Two. Graças ao Mr. Nine, ela conseguiu escapar do Mr. 5 e da senhorita Valentine e deu a ela uma forma de escapar e alcançar os chapéus de palha. Foi por causa do Mr. Two, o grande Bon Clay, que eles conseguiram fugir e puderam se despedir naquela icônica cena tão memorável de One Piece. E quais eram os números que faltavam na tripulação? Pois é, 2 e 9. Com todos esses paralelos traçados, imaginem o retorno da Vivi, dessa vez com a fruta que pertenceu a Kuma. Imaginem o quão isso seria incrível na batalha final, a Vivi voltando ao chapéu de palha, mas com esse grande poder. E sobre essa grande guerra, esse é o conflito, o cenário que caminha para ser o fim dessa história. Os personagens e os eventos envolvidos já nos foram apresentados ao longo de todo o conflito da Reverie, e fica claro quem participará dos próximos eventos do final da obra. O governo mundial, que é o grande inimigo, o exército revolucionário, que acreditamos ser o maior aliado na destruição do governo mundial quando
One Piece for revelado, os piratas de Barba Negra que vão batalhar pela chegada a One Piece, os piratas do Ruivo, liderados pelo homem que traz o equilíbrio até que chegue a hora certa, e a tripulação do Chapéu de Palha e a sua grande frota, o pivô da mudança que trará o mundo pro amanhecer. Com a realeza de Alabasta fora do caminho e o bode expiatório conveniente que é o exército revolucionário, o governo mundial vai se mover para Alabasta sob o pretexto de ser útil, já que eles não têm mais o seu rei e sua princesa, podendo assim pegar a Pluton como eu falei anteriormente. Barba Negra, que herdou a vontade do Rox, fará a sua jogada para tentar reivindicar essa arma antes do governo, assim como ele disse naquele capítulo. O exército revolucionário será responsabilizado pelo governo mundial, e que também já foi atacado por Barba Negra, e se envolverá nessa briga também na tentativa de manter a arma fora das mãos do seu inimigo e recuperar Sabo se ele realmente tiver sido capturado. E é claro, a tripulação do Chapéu de Palha e a grande frota que também se envolverá. Vários deles lutaram ao lado do Sabo e do exército revolucionário em Dressrosa, e também estiveram presentes no Reverie, onde souberam da amizade da Vivi e do Chapéu de Palha. Quando eles lerem as notícias sobre Alabasta e o exército revolucionário, eles saberão que algo está acontecendo e estarão prontos para entrar em ação. E por último, eu acho que é aqui que Shanks fará seu movimento, que Oda mencionou em sua mensagem do fim do ano, em uma tentativa de manter a ordem até que Luffy esteja pronto para impedir Barba Negra e se torne muito poderoso, já que é o único que aparentemente é capaz de derrotá-lo. Mas espera aí, por que Shanks mantém essas relações diplomáticas com os Gorosei? Porque esse homem, a todo custo, busca manter o equilíbrio. E que forte relação é essa que existe entre ele e Elbaf? Nós temos uma resposta, mas continua no próximo vídeo.